Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que ele se equivocou? Não seriam os violentos, os selvagens, indomáveis, ferozes, bravios, tempestuosos que herdariam a terra? O que é ser manso? É ser amansado, domado, domesticado, gentil, doutrinável, paciente, submisso. Como que alguém com essas características herdaria a terra? Jesus veio trazer a visão do reino. Ele é o rei humilde que entrou na entrada, triunfal, sentado em um jumentinho. Então, o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã por meio dessa palavra? Ser manso não é ser tímido, omisso ou subserviente, que é diferente de ser submisso, porque o subserviente ele serve sem questionar e acha que todas as ordens estão corretas. Então é uma submissão demasiada. É um grande desafio alcançar o equilíbrio. Por isso, Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia. Então o manso nunca será um covarde, mas ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio. No mundo de tantas pressões, onde somos cobrados a responder às afrontas, se não fazemos, somos chamados de bobos. Mas no Sermão da Montanha, Cristo nos ensina a visão do reino. Aliás, ele disse: se alguém bater na tua face, dê a outra face. Então, felizes não são os tempestivos, os violentos, os selvagens, aquelas pessoas que não são dominadas, que não levam desaforo para casa. A Bíblia diz que a palavra áspera suscita ira. E infelizmente, no exercício de querer ter sempre razão, muitas pessoas perdem a paz. A gente vê diariamente tragédias acontecerem por questões que poderiam ser resolvidas se alguém, a Bíblia diz que a palavra branda, ela apaga o furor. Se alguém fosse manso, ele acabaria com a questão. Então, felizes são os mansos, os tratáveis, os que respondem à afronta com uma palavra branda, os que se submetem a Deus. Somente quem se conhece em Deus não precisará mais dar respostas o tempo todo. Quando nós queremos responder tudo, essa autoafirmação fala muito sobre a nossa falta de conhecimento de quem nós somos em Deus. Então, Cristo, o mestre da gestão dos sentimentos, citado por Augusto Cury, o psiquiatra renomado brasileiro, que é autor da teoria da inteligência multifocal. Ele fica fascinado ao estudar sobre Jesus e a sua capacidade maestral de gerenciar os seus sentimentos sob fortíssimas pressões. Uma das suas frases é: a grandeza de um homem está na sua capacidade de se fazer pequeno para poder se colocar no lugar dos outros e entender o que está atrás das suas reações. Então Cristo, tão grande, tão sublime, se torna homem e ele escolhe pessoas desafiadoras, porque os 12 apóstolos não eram os melhores, mas foram aqueles que foram tornados melhores, porque Cristo assim quis moldá-los, tratá-los. Como Pedro, tão tempestivo, mas que depois se tornou um grande homem de Deus. E aí o Espírito também me inspira a deixar uma frase para nós. Se tornar pequeno não é fraqueza, é grandeza. Então, quando temos a capacidade de nos diminuirmos, isso não está nos diminuindo, mas está nos engrandecendo. Então, a emoção é mais difícil de ser governada do que os pensamentos. Herdar a terra das emoções é o que precisamos. Então, hoje, no século XXI, onde as angústias, fobias, pensamentos acelerados, depressão, são sintomas de uma sociedade doente, que não sabe gerir, administrar suas emoções. Então disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar paz, descanso para as vossas almas. E o que o ser humano hoje mais precisa é ter paz. Paz. Nem dormindo as pessoas conseguem descansar a sua mente. Então os mansos herdarão a terra. A Bíblia diz em Provérbios 16:32, melhor é o longânimo ou paciente do que o valente, o valentão. E o que governa o espírito, o seu próprio espírito,
Então, ele é melhor do que aquele que domina a cidade. Então, quem não tomar posse do seu próprio coração não poderá herdar as bênçãos e as promessas de Deus. Então a gente vê o povo de Israel, aquela inquietude, aquela insatisfação que fez com que eles não chegassem ao seu destino. Assim é a realidade de muitas pessoas. Se a gente em Deus não aprender a gerir, a administrar as nossas próprias emoções, se tornando domado, domesticado pelo Espírito Santo do Eterno, então nós ficaremos no meio do caminho por causa das nossas murmurações, as nossas inquietações, as nossas angústias irão realmente nos destruir. Mas que o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, aquele que nos conhece profundamente, venha nos administrar a nossa mente, o nosso coração, e que nele nós possamos nos conhecer. E a Bíblia fala que há uma luta dentro da gente mesmo, e que o Espírito venha prevalecer sobre essa carne caída. E assim nós cumpriremos todo o propósito de Deus e herdaremos a terra. Seremos bem-aventurados nele, que é manso e humilde de coração. Um abraço, que Deus nos ensine a vivermos na plenitude do Espírito. Amém.